Eu acho que faltou, realmente, quando a galera falou aí da pergunta de Ademir, mas eu queria perguntar isso, da vontade, né? De que a ideia que passa seja que tá tudo ok. Como eu falo de cobrança em alguns momentos, ele respondeu isso, ele falou que foi do jogo do Vasco, que hoje ele já acha que a postura foi diferente. Prometeu mudanças, fariam 3, né? Uma por suspensão, outras 2 por opção. Vai ter que fazer agora de novo, no mínimo mais 2 na equipe, né? Contra o Juventude. E, tipo, velho, eu posso até deixar isso para um outro momento, mas a sensação que passa, pô, é de que quer que o ano acabe. Pra ontem, tipo, ó, acaba que a gente tá em sétimo, pelo amor e por isso que ele quer mesmo. E pronto. Poxa, assim, de tudo que Ceni falou, sabe, eu até entendo uma postura que a gente viu um pouco diferente, mas veja, pra mim, assim, das tantas coisas que ele falou na coletiva, uma chamou a minha atenção, né? Yuri também deve ter percebido isso. Não sei nem se foi referente à pergunta, não sei se foi, enfim, não sei se foi de Mário, não me lembro quem foi, a respeito de Marcos Felipe, né? E aí o próprio Ceni chega na coletiva e diz, poxa, ele contra o Vasco sim teve a falha e sentiu psicologicamente e cabe ao goleiro saber lidar com isso, eu já fui goleiro nessa posição, posição cruel, pipipipopopô. Então ele mesmo admite que o jogador estava mexido psicologicamente, deveria saber lidar com isso e bancou a escalação do cara, sabe? E viu o que o cara fez no primeiro tempo e viu ele tomando vaias, chega o intervalo, não tira, frita o cara o segundo tempo inteiro, quer dizer, poxa, a impressão que dá até é de falta de comando. E é isso que mexe com a gente. Poxa, como justificar você e a coletiva admitir que o cara não estava bem psicologicamente e você bancar a escalação de um cara que vem cometendo erros sucessivos? Não dá. Outra coisa, Jean Lucas jogou bem? Não vi. Eu vi Jean Lucas jogar menos pior do que em outros jogos. Mas ele não pode tomar o parâmetro de Jean Lucas ter ido tão ruim em outros jogos para achar que, como ele foi menos ruim do que o jogo passado, ele achar que Jean Lucas foi bem, sabe? Ele trazer esses elementos relativos à base, poxa, na boa, não dá para ficar esperando a base do Bahia ter uma competitividade maior, assim, assado. Quando é que a base do Bahia teve uma competitividade imensa, velho? Então tudo que apareceu de base pro Bahia nos últimos anos e décadas foi pouco, mas surgiram jogadores que depois se firmaram, sabe? Talisca jogou que competição assim imensa, e a gente volta no tempo e pega outros atletas, até com mais tempo sim, mas que também não tiveram essa competitividade toda. E com essa resistência e tentar utilizar alguns atletas, quando a gente vê um Cauli que não acerta nada do começo ao fim do jogo, e Ceni banca, então, gente, me desculpem a franqueza, mas o que eu vi hoje foi um treinador que bancou mais uma vez escolhas erradas. E as escolhas erradas pagaram um preço. Ah, mas o elenco é curto, não tem muitas opções. Pô, se o cara não tá bem psicologicamente, vai de Danilo Fernandes, dá uma oportunidade. E o Uri é goleiro, ele sabe como é que funciona. O cara não tá confiante, o cara tá abalado psicologicamente. Se Jean Lucas não tá bem, por que não começou logo com o Caio Alexandre? Se Cauli não tá bem, por que não vai de um 4-3-3, que seja até Everaldo, que fez pra mim uma partida até razoável? Mas Ceni abraçou esse quarteto, meu velho. E eu não sei o que é que está faltando para ele mudar. Então, uma coletiva para mim sossa, né? Mais uma, né? Mais uma. Se bem que em outras ele foi até um pouco mais, para mim, sincero. Hoje ele ficou dourando a pílula o tempo inteiro, que jogou bem, assim, assado, tem que ganhar, enfim, né? Tá cumprindo o papel dele. Mas, sinceramente, me irrita bastante. E hoje, especialmente, eu estou bastante irritado. E um ponto, Bara, que perceberam na coletiva, eu acho que é a primeira vez que ele fala de pré-Libertadores. Você vê, ele não fala de Libertadores, ele fala de Libertadores assim, mas ele cita especificamente a pré-Libertadores, ou seja, parece que virou meta agora pré-Libertadores, como meu irmão, já foi ali, mesmo que possa aumentar essas 4 vagas diretas para 6 vagas diretas, depender, né, de Botafogo campeão e Flamengo campeão, aumentaria para 6 vagas diretas via Campeonato Brasileiro. Então, acho que abriu mão e falou, meu irmão, até o 6º lugar eu não sei se minha equipe chega mais não. Meio que abriu mão e falou, vamos buscar aí, se tiver um 7º, um 8º, ou até quem sabe um 9º, buscar essa pré-Libertadores. Alguns pontos eu concordei da coletiva dele e achei até perguntas bem pertinentes. Acho que faltou a do Ademir, de fato, mas por tudo acho que faltou a do Ademir. Eu realmente tô querendo crer que a gente consiga uma vaga culposa, mas pelo que o Bahia joga nesse segundo turno de Campeonato Brasileiro, que o Bahia vem jogando nesses últimos jogos, o desempenho dos primeiros 30 minutos eu até considero ali positivos, e se forem repetidos até o final, até acho que a gente consegue ainda vencer jogos, pontuar em algumas situações, mas de uma forma geral, em um contexto geral de segundo turno, acho que o Bahia deve estar ali pela 14ª, 15ª posição, 12ª, por ali, nesse meio de tabela, e condiz, eu até acho que essa posição é melhor pelo que o futebol que o Bahia vinha jogando. Voltei a perguntar, eu fiz um misto das últimas 2 perguntas, das últimas 2 coletivas hoje, porque eu sigo
na convicção que é um erro de montagem de elenco. Ah, mas é porque hoje o Biel tá fora, o Rezende tá fora, o Iago Borducci tá fora. É montagem de elenco. E um post que eu fiz lá em julho, após a partida contra o Palmeiras, exatamente após aquela partida, que eu falo que a janela de transferência vai definir o que o Bahia vai brigar nesse segundo turno, porque todo torcedor, aí não é porque Yuri é evidente, não é porque Yuri, nada disso, é porque todo torcedor tinha noção e enxergava que o time do Bahia tinha sim pontos positivos, que era sim um bom time, mas que nitidamente precisava de reforços, de qualificação, de mais peças, de mais opções, situações. Ah, o Rogério não gosta de jogar com 9, não joga com 9 como um 9. Pô, irmão, mas dá um 9 pra esse cara como tinha o Estupian, e depois que ele saiu não tem. Ele joga com o Lúcio, mas de fato não tem aquele 9 brigador, além do Everaldo. Pô, se eu quiser hoje eu posso jogar com 9. Se eu jogar, eu posso querer jogar com 2 volantes mais truncudos, um Rezende, um Acevedo, por exemplo, mas o Rezende está disponível, mais uma peça, sabe? Para variar o seu jogo, ter mais opções de variar. Volto a repetir também. O Ceni que chega no Bahia parece que tinha mais coragem de fazer outras situações do que o Ceni de hoje. Era 3 zagueiros, 5 homens no meio de campo, Tassiano naquele momento que era uma novidade de atacante, sabe? Falta esse repertório que em um momento mais delicado, sem conhecer o elenco, ele fazia. Ele fez diversas vezes esses testes de todos possíveis. Agora, ficou batendo nessa ponta de prego, batendo. Hoje mudou e pode acabar sendo tarde demais mesmo. Eu também concordando que a partida de hoje o Bahia não merecia sair perdendo por 3-0. Depois se desorganizou como um todo. O primeiro tempo não acho que o Bahia merecia sair por 1-0 e sentiu demais o gol Bahia, sentiu demais o psicológico, claro, uma falha mesmo jogando bem, não, é difícil jogar o atleta até naquele momento, você, faça um bom primeiro tempo, a gente não tá em boa fase, e ainda assim a gente sai perdendo por causa de uma falha, sabe? Então acho que é totalmente plausível o jogador perder o foco, sentiu o abatimento naquele momento. Não, pois é, cara, tô com você e veja, né, o quanto a situação se agrava quando a gente vê que de fato o próprio Ceni reconhece, né, pelo menos no primeiro tempo não era um jogo de todo horrível, não era, mas um gol sofrido como esse, velho, até em baba, a gente sente, sabe, que dirá em campo, então teve sim, o restante foi consequência. Agora, o combo é completo, cara, aí eu também fico muito tranquilo quanto a isso, sabe, o combo é completo e o combo pra mim tem 3 responsáveis, Rogério Ceni responsável, o departamento de futebol extremamente irresponsável, foram irresponsáveis de não reforçar na segunda janela, e para completar, cara, jogadores, esses caras precisam ser cobrados. Tem tudo do bom e do melhor. Não se justifica essa queda de rendimento. Não se justifica um goleiro fazer o que fez hoje. Sabe? Vergonha. Ele não pode ser titular de um time como o Bahia. Na boa, peça pra sair, velho. Não tá bem, sabe? Não entrega confiança nem pro elenco, nem pra torcida, nem pra ninguém. Você vai pro ataque, o Bahia não tem peças que resolvam. Ah, Lúcio pode resolver. É um pode. Lúcio eu já cansei de dizer, ver como ativo do grupo, investimento pro grupo, uma preparação de médio para longo prazo. Um jogador que tem dificuldades ali, em fundamentos básicos, mas é um exímio definidor, raçudo, estilo uruguaio de ser, vai crescer, vai evoluir, mas não é o jogador que deveria ter vindo para resolver o nosso ataque. Gol custa caro, a gente está falando isso a temporada inteira. Goleiro, você tem que ter um goleiro que dê respeito, que imponha respeito, e também o Bahia negligenciou. Então, meu velho, é aquilo, né? Da mesma forma que Ceni avalia e avaliou que no primeiro turno o Bahia ganhou partidas sem merecer, ele disse um pouco sobre isso, né? No segundo turno ele está fazendo essa ressalva, mas Ceni não pode perder de vista que no detalhe de algumas partidas que o Bahia ganhou, como foi, por exemplo, do Botafogo, se o Bahia não tivesse ganhado, o Bahia tava com a mesma pontuação do Vitória, cara, né? Então a gente não pode vacilar, foi no detalhe, me desculpe. A temporada do Bahia e esse segundo turno em especial é pífio, é vexatório. Não dá para você investir 200 milhões em 2 anos e ter um goleiro como o Marcos Felipe, ter um ataque que não resolve, e a gente não vai cansar de bater nessa tecla. Então é isso, meu velho, o combo para mim é completo, todos esses são responsáveis. A gente cobrou muito na segunda janela, foram 2 meses para reforçar, não reforçaram, a conta tá aí, infelizmente, quem sofre é a gente. Pois é, meu querido Bara, eu sinto que essas próximas rodadas vão ser bem desgastantes, mentalmente para o torcedor, para a gente que cobre, enfim. Ainda faltam 6 partidas, 3 em casa, 3 fora. Respondendo rapidamente alguns comentários que eu vi aqui, o Cuesta não deve ficar para a temporada que vem, a gente já vem falando disso aqui. Inclusive deve ser titular na próxima partida, né? Eu imagino, com a saída do Gabriel Xavier, eu imagino que ele vai colocar o Canu para a vaga de
de Gabriel pro lado de Gabriel e o Cuesta do lado esquerdo, assim eu imagino que ele vá contra o Juventude. A mesma coisa são essas críticas que fazem a Cauli, que eu não consigo imaginar que ainda tem torcedor, como o Bara falou que tem, e Zibara falou, acredito, não consigo imaginar que tem torcedor que ainda defende a permanência de titular do Cauli, mas eu nem tô dizendo que não serve pro ano que vem, irmão. Que não serve pro ano que vem. Nesse momento, o Jean Lucas e Cauli precisam descansar. Ali, ó, vai pro banco, irmão, essa temporada pra vocês, chegou a conta, ano que vem, vamos ver se consegue render de novo, de uma nova formação, de um novo jeito, depois de um descanso, vamos ver se consegue render. A gente tem casos assim no Bahia, eu lembro do René Júnior, que a primeira passagem do René Júnior é muito ruim, a primeira passagem não, o primeiro momento, e aí vira um ano, no ano seguinte René Júnior sai destruindo tudo, é só um desses exemplos do que acontece. Então pode ser que a temporada que vem volte o Cauli da temporada passada, que foi decisivo em muitos momentos, que volte o Jean Lucas do primeiro semestre, que foi decisivo e importante em muitos momentos, jogando bem, por muitos de vocês, como eu falei lá não lembro se foi em maio ou se foi em julho que eu fiz a pergunta sobre a melhor contratação do Bahia na temporada, unanimidade o Jean Lucas top 2, era Jean Lucas e Arias, Jean Lucas e Arias, Jean Lucas e Arias, Jean Lucas e Arias. Então assim, foi importante em algum momento, não tô dizendo que não serve, que não sei o quê, mas nesse momento precisa claramente de um descanso, precisa claramente ir para um banco, precisa refletir, precisa tentar voltar à sua forma física, a sua forma técnica, esfriar um pouquinho a cabeça e ajudar como já ajudou em outros momentos. Pois é, Bara, e como você falou, o futebol é momento, e eu fico me perguntando o que ele vai fazer com o Marcos Felipe, porque assim, ele tem o Danilo, hoje tem o Adriel, que não fica no Bahia para a temporada que vem, não sei o perfil que vão buscar para o Bahia, não sei o perfil que vão buscar para o Bahia, se um goleiro jovem para estar ali amadurecer, um goleiro pronto e experiente para assumir a posição. Bem curioso para ver como vai ser essa disputa. Eu acho que não dá para negligenciar mais a posição de 9, como já foi uma temporada inteira. Jogar sem 9, ter um homem em gol faz diferença, gol custa caro, custa ponto, custa classificação, custa título. O gol, defender o gol também, importante. Você vê o Rafael hoje, eu até tuitei, foi um soco no estômago do Bahia, quando no lance seguinte, o Marcos falha no lance seguinte, na cabeçada de Juba, no final do primeiro tempo, o Rafael faz uma defesa espetacular no final do primeiro tempo e garante o triunfo naquela primeira etapa. Vai pro segundo tempo, o Rafael faz uma outra grande defesa. O gol de empate do Gabriel Xavier naquele momento. Então, assim, são posições que não tem como serem negligenciadas. São as duas bases da sua equipe. O cara que vai fazer o gol e o cara que vai defender o seu gol. Não dá mais pra gente ficar esperando que isso permaneça do jeito que tá. E eu tô vendo muita gente falando assim, a CN tá planejando 25, então não sai. E a gente tá falando isso pra vocês com a maior tranquilidade e maior segurança do mundo. Não tem nada que faça Rogério sair do Bahia. Nem pro próprio Rogério, nem pro próprio grupo. Tipo assim, essas manifestações, os terroristas que aprontaram nessa madrugada, para o Rogério falar, não vou me pronunciar e pronto. Então, tipo, segue. Ó. O Bahia acionou a Secretaria de Segurança Pública, o Bahia vai correr atrás e acabou. E eu vou focar no meu aqui. Torcedor vaiou aqui hoje e tal, procurar consertar para não vaiar novamente na próxima e tal, mas não vai. Tipo, o que Paiva fez, o Rogério não vai fazer. É um cara que o grupo gosta, como eu já falei para vocês, e pensa, como ele disse aqui, né, de que chegar nessa Libertadores, que é o sonho dele e tal. Vamos ver até onde, vamos ver se ele consegue realizar esse sonho, porque mais do que tudo acho que é sonho da gente, torcedor do Bahia, né? O torcedor do Bahia, ele sonhou por um grupo City. O torcedor do Bahia, ele comemorou quando foi a SAF do Bahia, o grupo City. E não outras que tiveram. Não outras, tipo a 777 que botou o pé aqui e já foi embora. Ou o Ronaldo que botou o pé no Cruzeiro e já foi embora, né? O Bahia sonhou em botar o pé aqui, uma SAF de respeito e que, acima de tudo, não fizesse o torcedor sofrer. Eu falo do momento do Bahia, né, em que a gente tá brigando na parte de cima da tabela e tal, só que vai muito além da posição na tabela. Vai muito além do que o 7º lugar, do que os 46 pontos no momento. São 46, né? 46, São Paulo abriu 8 pontos de vantagem. Vai muito além disso. Porque vai falar assim, em termos de crescimento, o City tomou 4, como tá dizendo. Não, tomou 4 hoje. Mas falaram outro dia, o City quando chegou tomou 4. Meu irmão, a gente já tomou os 6 do Sport. Tomou esse ano que foi o time sub-20, beleza. Mas tomou 4 do Botafogo da Paraíba. E, tipo, tomou um sacode do Vasco, que poderia ter sido pior e não foi. Eu nem sei se teve alguma outra aqui, mas acho que não. Um time que tá em crescimento, mas que o torcedor não quer também ver, acima de tudo, um time de certa forma acomodado.
que foi isso que eu perguntei para Rogério, porque muitas vezes é um time acomodado, 4 Fortaleza, assim, e um time acomodado. Só que o Fortaleza tomar 4 vezes de gente fazendo graça é ter memória curta, porque tomaram 4 só de Rodadiga. Tomaram 4 com 3 de Rodriguinho dentro do Castelão. Tipo, viva o momento, né? Beleza, viva o momento. Mas eu vi algumas pessoas comemorando, parecendo que tinha sido a única goleada que tinha acontecido entre Bahia e Fortaleza. Não, da mesma forma que naquele momento o Bahia estava melhor, enfiou 4. Fortaleza esse ano estava melhor, enfiou 4. E pronto. E vive em Campeonato Brasileiro, vive momentos melhores do que o Bahia já há 3 anos, né? 21, 22, 23, 24, 4 anos melhor do que o Bahia no Campeonato Brasileiro. Resta ao Bahia lá na frente dar um resultado para o torcedor. Não vai mudar técnico, né? Vai mudar poucos jogadores, porque é a filosofia do grupo, de tipo, vai ali gradativamente, inclusive na janela, que veio o Lúcio, que veio o Bordu, que inclusive a análise feita, a gente que não precisava vir ninguém, o time tá em sexto, né? Os outros que contratem. Já falei isso antes até. Então a gente vai ver mais vezes isso. Para quem tá achando que dezembro e janeiro vai ser uma janela movimentada de todo mundo, tá? Esqueçam isso. Aí só se, um exemplo, essa galera que não tá jogando começar a achar clube, procurar clube, querer se picar e por aí vai. Mas fora isso, não vai ter mudança drástica. Pacotão de Natal, como vocês viram em outros momentos, em outros anos, saírem 10, chegarem 8. Isso no Bahia acabou. Isso no Bahia acabou.